Vamos lá, galerinha. Aqui é o professor Leandro. Mais uma vez estamos aqui em um vídeo onde eu vou tratar um pouco sobre a atividade curricular complementar, a ACC. Muitos estudantes têm mandado mensagem perguntando sobre como ocorrerão as ACCs. Nós já falamos de ACC em diversos momentos em nossos encontros e em alguns vídeos desde março. No sábado do dia 8, nós fizemos uma live, a coordenadora falou também sobre a ACC, e aqui o meu intuito nesse vídeo não é falar sobre o que é a ACC, nem como pegar as ACCs, nem quais as formas de ACC que existem. Mas, só para deixar claro, todos os estudantes precisam pegar uma atividade curricular, uma vez que elas são ferramentas para a complementação da carga horária do ano passado, né? Nesse momento de retomada do ensino remoto, vocês estão fazendo um ciclo através do currículo contínuo remotamente. Então, vocês estão estudando o ano de 2020, 2021 e precisam complementar essa carga horária pegando essas ACCs. As ACCs fogem à proposta da matriz curricular, então a gente vai acabar abordando temas gerais e dentro desses temas a gente acaba puxando conceitos básicos que a gente pode trabalhar nas diversas áreas. A proposta é interdisciplinar também, multidisciplinar, mas nessa ACC que eu vou apresentar, os professores que estão envolvidos são professores de Química e Biologia, o professor Leandro, eu, a professora Flávia Luciana, o professor Matheus Carvalho e o professor Gleidson Oliveira. Estamos desenvolvendo a ACC Horta em Minha Casa. É uma ACC que não é obrigatória. O estudante precisa pegar uma ACC, mas não necessariamente precisa ser a ACC oferecida pela gente. Ele pode estar escolhendo uma outra ACC, uma vez que a escola vai apresentar, já está apresentando, né, um cardápio com diversas ACCs e o aluno vai escolher qual ACC que ele quer utilizar para a complementação da carga horária e fortalecimento do processo pedagógico do estudante. Então, inclusive, há alguns cursos que estavam sendo oferecidos pelo Senai, e vocês poderiam, na verdade ainda podem, porque vai até dia 19 a inscrição, podem estar usando cursos de formação profissional, como também atividade de ACC. Então, vocês podem usar a carga horária na escola também. Mas quem tiver dúvidas sobre a ACC, assiste o vídeo da live, está no meu canal e também no canal da escola. Como surgiu a proposta da ACC Horta em Minha Casa? É uma proposta que partiu de um projeto da professora Flávia Luciana, que envolvia, na realidade, a construção de hortas nas escolas, né? Diante desse momento de pandemia do Covid, nós não podemos realizar, né, a professora Flávia não tinha como realizar esse projeto na escola, presencialmente, e pensamos em uma estratégia de utilizar esse projeto nas residências como carga horária, né, como complementação de carga horária para as ACCs. Nessa proposta, vocês devem construir uma horta, né? Como está mostrando aqui nessa imagem, uma horta em uma área grande, brincadeira. Vocês precisam construir uma horta, mas não necessariamente como está aqui nessa imagem. Essa aqui é uma horta comum, né? O cultivo para comercializar, mas a proposta dessa ACC é de construção de horta em residências, e por isso daí vem o nome Horta em Minha Casa, como uma estratégia, nesse momento de pandemia, de garantir conforto, né, psicológico, ambiental, de você utilizar a vegetação para tentar harmonizar o ambiente no qual vocês estão em isolamento. E utilizando plantas que vocês podem estar consumindo, né, na alimentação, e é sempre importante ter alimentação saudável, livre de agrotóxicos.
Então vocês podem estar fazendo, existem diversos modelos, né, que vocês podem estar adequando com a realidade da casa de vocês, seja fazendo uma horta em uma varanda ou em um quintal, né, que pode ser feito até nessas bags, né, nessas sacolas, pode ser improvisada de diversas formas, em caixotes, caixotes presos na parede, como a gente está vendo nessa imagem aqui, ou até mesmo em vasos, né? Vasos pequenos. Vocês podem estar cultivando, organizando bonitinho, sempre em uma questão estética, né? Dentro de uma questão estética que lhe garanta conforto. Porque não basta botar um balde lá com um monte de planta dando mato e desorganizado, porque isso não vai trazer nenhum conforto. Então, a proposta é tentar associar hortas residenciais com a questão do paisagismo. E o paisagismo é você olhar o belo da natureza, você tentar ter uma área organizada em sua casa, que você possa estar cultivando essas hortaliças, consumindo, né, e tendo todo um cuidado para o plantio e até o momento da colheita, né, seguindo todas as etapas aí. Ah, mas não é só plantar, né? Então a gente dentro dessa CC existem algumas atividades que serão desenvolvidas. Então, como eu falei, o objetivo dessa CC, Horta em Minha Casa, é proporcionar o conforto psicológico e ambiental através da construção de horta residencial por estudantes do Colégio Estadual do Tolo de Moura Bastos, nesse momento de isolamento social, né, frente à pandemia do SARS-CoV-2 ou do coronavírus. Então, esse é um projeto que tem esse objetivo de trabalho remoto, mas que posteriormente pode ser utilizado na escola, né, nos espaços da instituição que vocês estudam. Como eu falei, não é só plantar, né, nós temos aí algumas etapas que serão desenvolvidas nessa primeira etapa, então a gente tem aí os prazos. Eu vou estar colocando essa apresentação no ambiente virtual. Como eu falei, existem todos os professores, eu, Flávia, Matheus e Gleidson, estamos inseridos, né, e responsáveis por essa CC. Contudo, alguns professores vão ficar responsáveis por algumas salas. Então, a professora Flávia ficou responsável pelas turmas de primeiro ano, do matutino e vespertino, enquanto eu fiquei com o segundo e terceiro. O professor Matheus e Gleidson vão ficar com as turmas do noturno. Então a gente consegue ter uma organização, né, para melhor distribuição e assistência a vocês. Então, nesse período, a gente vai ter algumas etapas a serem cumpridas. Esse primeiro momento, a gente tem aí 5 etapas. A primeira etapa aí, que é a formação de uma pesquisa, né? A construção, na realidade, de uma pesquisa acerca de ciclos biogeoquímicos que vão envolver plantas. Então, a gente tem alguns ciclos aí que envolvem os organismos produtores, né? Fotossintetizantes, vamos falar um pouco sobre isso. E construir uma tabela associando os tipos de vegetais que poderão ser plantados no seu canteiro. Porque a depender da sua residência, você precisa adequar o tipo de hortaliça que você vai plantar à sua realidade. Então não basta eu não ter um espaço, né? Não tenho espaço, mas vou fazer uma horta em minha residência, na minha cozinha, que bate sol, e vou plantar feijão. Não dá, porque o feijão vai enramar, vai virar não vai ter êxito na construção dessa horta. Então eu vou estar aqui também apresentando algumas opções, mas o que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam pesquisar o que é que se encaixa na realidade de vocês. E só vocês podem fazer isso, porque a gente não está na residência, a gente não conhece as residências de vocês. A segunda etapa, né, que deve ser entregue até o dia 4/6, é a resolução de um questionário que nós vamos elaborar através do Google Formulário e enviar para vocês. Esse questionário é acerca desse tema pesquisado, né, de ciclos biogeoquímicos e sobre tipos de hortaliças que vocês poderiam plantar. Então a gente vai estar falando sobre técnicas, né, cobrando aí o estudo de vocês acerca de técnicas de plantio, acerca dos ciclos biogeoquímicos. E posteriormente a gente tem uma terceira etapa,
que é uma etapa de entrega de uma descrição de como será feito o canteiro que você vai fazer. Então, você precisa nos mostrar, né, fazer uma relação dos materiais que serão utilizados, se vai ser caixote, se vai ser uma bag, porque a partir disso a gente pode começar a fazer algumas intervenções, dar um feedback a vocês, mostrar quais são as outras opções, né, outras ideias que podem ser utilizadas. E nesse momento, vocês precisam indicar também quais as hortaliças que irão utilizar para construir a horta residencial. Como é que vocês vão selecionar as hortaliças? Vocês precisam conhecer a iluminação do espaço que vocês moram. Então, vocês precisam saber onde é que bate mais sol, em que espaço que, né, da sua residência você tem sol em maior parte do tempo, qual a parte que vai ser onde que essa hortaliça não vai ficar tão exposta, porque, por exemplo, eu não posso fazer uma hortaliça próximo do chão, sendo que na minha casa eu tenho cães, então o cachorro vai urinar ali, vai mijar, então não é indicado. Então a gente precisa selecionar, né, as hortaliças que melhor se encaixam à nossa realidade. A quarta etapa é uma etapa na qual vocês vão iniciar a construção desse canteiro. E esse canteiro, a gente tem que sempre priorizar a questão estética, né? Não vou pegar uma coisa velha lá e botar de qualquer jeito, porque isso não vai tornar bonito, né? Não vai trazer conforto, isso vai trazer uma poluição visual na sua residência. Então, assim, é interessante que vocês estudem bastante isso e a gente vai construindo nesse processo aí de intervenção. A quinta etapa, vocês vão construir um diário de bordo com todos os registros, desde o primeiro momento até o momento da colheita. Então, vocês vão fazer registros diários, vão colocar fotos, né, e vão fazer todas as intervenções, todos os registros das reflexões que vocês fazem durante as atividades. Parece ser uma atividade boba, mas a horta envolve muito ciência. Então, aqui no desenvolvimento de uma horta, a gente tem um conhecimento de organismos aqui, de bioma, de funcionamento desses seres vivos, né? De ciclos biogeoquímicos, então, assim, tem um monte de informações que a gente vai estar trabalhando durante a condução desse projeto. Eu coloquei aqui a pontuação, né? Dentro de biologia, para as minhas turmas, as turmas que eu vou ficar, que é segundo e terceiro ano, e à noite eu estou com a turma do primeiro ano também. Para essas turmas, a ACC valerá 4 pontos. Então, vale 4 pontos. As outras atividades da disciplina vão somar aí mais 6 pontos para totalizar 10 pontos na unidade. Isso vai funcionar para todas as disciplinas? Não sei, isso depende do professor. Cada professor tem autonomia para seguir da forma que achar melhor. Então, vocês vão precisar estar conversando com os professores. Essa CC, essa pontuação da minha disciplina, vai ser usada para outra disciplina? Também cabe ao professor. No meu caso, vocês já devem ter escutado aí, tem outras ACCs na escola oferecidas pelas outras áreas de linguagem, de humanas, e eu não vou usar as notas dessas ACCs. Então, eu não vou usar, então vai prejudicar o estudante, já que eu não vou usar a nota da outra ACC, e se o estudante não quiser fazer a minha ACC, ele vai perder ponto? Não. Eu não vou usar a nota de outras ACCs por outras questões, mas se o estudante não quiser fazer a ACC da horta, ele tem todo o direito de não fazer e ele não vai perder os 4 pontos. Esses 4 pontos aqui vão ser redistribuídos nas atividades de biologia, aquelas atividades que a gente já discutiu, atividade vermelha, atividade verde e atividade amarela. Então, essa pontuação vai seguir lá. Então, o aluno que não quiser fazer a CC da horta, a disciplina vai ficar valendo 10 pontos. Quem for fazer a CC da horta, a disciplina vai valer 6 pontos e a ACC vale 4. Beleza? Em relação aos tipos de hortaliças que vocês podem utilizar, existem relações diversas, vocês podem estar pesquisando, do que plantar em vasos, né? Porque algumas hortaliças vão se adequar melhor em vasos, outras não vão. Então, vocês precisam estar buscando hortaliças que se encaixem melhor para o seu plantio.
Nem tudo pode ser plantado junto, né? A gente vai estar falando aí sobre isso também. Então eu tenho também pepino, repolho, para que nessa situação aqui, geralmente para quem tem espaço, né? Tem um terreno, tem uma área, então pode fazer um canteiro, um jardinzinho organizado, bonitinho, com hortaliças. Então dá para vocês irem estudando o espaço de vocês e se ocupando, buscando estratégias psicológicas de conforto, né, de fuga desse momento de estresse, porque o isolamento gera um estresse. Então, esse momento de trabalhar com a horta é o momento em que vocês vão descarregar, esquecer do mundo e cultivar e buscar aí o contato maior com a natureza. Em relação ao que plantar, nós precisamos ter em mente que é necessário olhar, né, verificar aí o calendário de plantio. Então, para cada região do país, você tem algumas hortaliças que vão ter momentos ideais para plantio durante o ano. Então, vocês precisam estar pesquisando isso. Esse aqui eu trouxe um calendário de plantio de algumas hortaliças que vai mostrando a época do ano, que é o melhor momento para plantio, em qual região do país essas plantações se encaixam, né? Porque isso aqui envolve clima, envolve quantidade de luz que é emitida durante o dia e os ciclos que vocês podem ter aí para a produção. Claro que demora, né? Então a gente tem plantações que são longas, que demoram, e por isso a gente tem um cronograma aqui que ele não conclui na unidade, né? Então essa segunda unidade nós conseguimos desenvolver aí até a quarta etapa, que é o momento aí de final da unidade. A unidade termina dia 17, então até dia 16 vocês vão estar fazendo aí o início da construção. Então esses 4 pontos aí vão estar desenvolvidos aqui, né, vão ser trabalhados nessas etapas. Aí a quinta etapa vai dar continuidade lá na segunda unidade, e na segunda unidade nós vamos também ter outras atribuições, outras tarefas que vão envolver, por exemplo, o processo de compostagem, né? Então vocês podem estar participando, fazendo esse processo de compostagem para utilizar nessa horta que vocês construíram na segunda unidade. Então, como eu falei, né, vocês precisam verificar o calendário de plantio e também o que é que pode ser plantado junto. Por exemplo, com ervilha eu posso plantar cenoura, nabo, pepino, rabanete, milho, feijão. Mas isso eu só vou conseguir fazer depois que eu listar todas as hortaliças que eu posso plantar na minha residência. Eu preciso saber qual o espaço que eu vou ter, né, qual é a hortaliça mais adequada. E aí eu relaciono todas as hortaliças e dentro dessas que eu relacionei, eu vou verificar quais as que eu posso plantar junto. Um ponto importante é vocês verificarem também a luminosidade, uma vez que as plantas elas necessitam de luz para realizar um processo de fotossíntese. Então há uma necessidade grande de luz. Algumas plantas vão precisar de muita luz, outras vão precisar de uma quantidade menor de luz. Então esse tempo de exposição à luz deve ser também pesquisa, né, dos participantes da ACC da horta. Vocês precisam entender sobre isso, né, perceber que no processo de fotossíntese é que as plantas vão realizar o seu processo metabólico para a produção de energia e de biomassa, que é o que ela usa para o crescimento. Na ausência de luz, a planta ela não consegue desenvolver, ela provavelmente vai morrer ou vai desenvolver muito pouco. Então a planta precisa bastante de luz, de água e dos sais minerais do solo, que a gente vai estar repondo através do processo de compostagem e adubação do solo, né? Nesse processo, as plantas trazem um grande benefício e principalmente quando estão associadas às nossas residências, porque as plantas retiram o gás carbônico da atmosfera, o CO2, elas absorvem o CO2, então de certa forma purificam o ar e liberam o gás oxigênio, que é um gás que não precisa nem falar, né? É um gás muito importante para as nossas atividades vitais. Então, nesse processo, isso aqui vai acontecer diariamente. Então, diariamente a planta está retirando CO2 da atmosfera, está lançando oxigênio para a gente. E no final, a gente vai fazer uma colheita, né?
do material que seja, folha, flor, fruto ou raiz, ou que seja, porque a planta, durante esse processo de fotossíntese, vai estar produzindo biomoléculas, como eu falei, né, para a sua construção da sua biomassa, e principalmente a gente vai ter aí moléculas de glicose, então vai estar formando, a partir dessa glicose, a planta segue aí por diversas vias metabólicas para a construção de proteínas, de vitaminas, dos materiais que ela precisa e que a gente vai utilizar, né, na nossa alimentação. Então, tudo isso aí dentro desse processo de fotossíntese. É por isso que vocês precisam verificar, estudar o espaço que vocês possuem para participar da ACC e quais as hortaliças que vão se adequar melhor às realidades de vocês. Como eu falei, aí, né, existem esses organismos que a gente vai estar trabalhando do reino planta, são organismos fotossintetizantes, e nesse processo de produção dessa hortaliça, vocês vão estar também estudando a importância desses organismos como seres produtores na cadeia alimentar. Então, em toda a cadeia alimentar, a gente precisa ter em mente que a energia vital para a vida no planeta Terra é a energia solar. E o único ser vivo, os únicos seres vivos capazes de utilizar essa energia solar e converter em energia química são os organismos fotossintetizantes. Então a gente vai estar vendo, né, durante a condução dessa ACC, que a ciência ela está presente em todas as etapas do ACC. A gente vai estar discutindo sobre isso, né, como é que esses seres produtores introduzem na cadeia alimentar diversos componentes. Vamos falar também da importância aí dos organismos decompositores, com papel aí, um destaque aí no papel dos fungos e de bactérias, e até de organismos detritívoros, como minhocas e outros insetos em geral. Minhoca não é inseto, né? Então, minhocas e os insetos, e outros, né? Tem uma diversidade grande aí de organismos que vão auxiliar nesse processo aí de ciclagem da matéria. Vamos estar falando sobre isso. Além desse processo, vamos falar também desses ciclos biogeoquímicos, seja lá o ciclo do carbono relacionado lá com a fotossíntese junto com o ciclo do oxigênio e de outros elementos, o ciclo da água. Vamos falar aí sobre o ciclo do nitrogênio, que está representado aqui nessa imagem. Então, de antemão, já informo a vocês que nós não estaríamos aqui. Nesse momento não existiria vida, nenhuma outra forma de vida na Terra se não existissem bactérias nitrificantes e organismos fotossintetizantes. Então, precisa de bactérias e de plantas para que a gente tenha um processo de ciclagem da matéria e reinserção de componentes em todos os níveis tróficos. Claro, lembrando aí do potencial, né, a importância dos organismos decompositores que vão decompor matéria orgânica para acelerar a reintrodução dessa matéria nos ciclos biogeoquímicos na cadeia alimentar. Então é isso, galera. Até o nosso próximo encontro. Eu espero que vocês estejam entusiasmados, né, com as ACCs. Nós vamos estar disponibilizando a lista, um formulário para que vocês se inscrevam na ACC, caso tenham interesse. Mas se não tiver interesse, como eu falei, não é obrigado a fazer a ACC da horta. Vocês podem estar fazendo a ACC de outra disciplina e fazer a disciplina Biologia sozinha, valendo a pontuação máxima da unidade. Um grande abraço e até mais.